Que aí, nação, meu amigo rubro-negro, minha vida rubro-negra, Feitosa na área. Mais um vídeo aí. Vamos debater, vamos resenhar um pouco aí. Tô aqui com a minha caneca do Flamengo, no meu cenário, que aos poucos a gente vai melhorando. E vamos debater um pouco aí. Eu quero falar um pouco dessas partidas do Flamengo, desde lá os 2-1 que a gente tomou do Atlético Mineiro, né? Foi uma sequência de derrotas para o Atlético Mineiro. Vamos recordar um pouco, porque eu sei que tem gente que está desanimado com esses dois empates no Brasileiro, a derrota. Tem gente que está desanimado, tem gente que tá desacreditado, tem torcedor que já tá julgando e criticando o Dorival, que acha que é o fim do mundo, que acha que não vai dar tudo errado por causa desses jogos e não quer deixar, não quer reparar, né? Não quer deixar de se privar de reparar alguns pontos que são necessários a gente olhar lá para trás e ver, entendeu? A gente, não sei se você se recorda que na época teve Bragantino, a gente teve 3 derrotas seguidas, né? Foi Bragantino com Paulo Souza, aí entrou Dorival. A gente fez até uma alusão aí que foi, eu não me recordo agora, uma mudança de técnico em que foi parecido também o período de 3 derrotas consecutivas, onde na segunda falei besteira, foi um jogo anterior, foi um jogo antes, né? Mas também foi uma sequência de 3 derrotas, foi contra foi Flamengo Internacional, que o Dorival ele assumiu. Agora eu não me recordo agora, mas acho que, se eu não me engano, acho que foi isso. Foi contra o Internacional que o Dorival assumiu, mas foi isso. Tinha uma sequência de 3 derrotas e o Dorival assumiu, se eu não me engano, acho que na segunda ou na terceira. E a gente fez uma alusão a um período que também a mesma coisa, uma sequência de 3 derrotas e na mesma situação o novo técnico assumiu o time. Bom, galera, antes da gente começar a falar esse vídeo aqui, falar desses jogos, fazer comentários e debates aqui, eu quero vir a convidar você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, Flávio Feitosa SRN, deixe sua curtida, deixe seu comentário, vamos debater, vamos falar o que a gente pensa de Flamengo, que você debate na rua aí, no bar, vamos trazer para cá, para a família Flávio Feitosa SRN, vamos debater, vamos falar o que a gente pensa. E tem o Instagram lá também. Convido você também a seguir lá e acompanhar o trabalho lá também, que é bacana. Além de debate, um pouco de notícia, entretenimento, Flávio Feitosa SRN também, e TikTok também, você acompanhar o trabalho da gente lá. Bom, vamos voltar aqui. Essa sequência aí a gente teve uma derrota pro Bragantino lá e 2 derrotas pro Atlético Mineiro, sendo que uma delas foi o primeiro jogo das oitavas de finais. Não sei se vocês me recordam que a gente perdeu de 2-0, certo? E de lá para contra o Dorival já tinha assumido contra o Internacional, o Flamengo, se eu não me engano, acho que foi a estreia dele. Corrijam-me se eu estiver errado aqui, mas se eu não me engano, acho que foi isso. E desses 2-0 e 2-1, Dorival já estava no comando. Mas que eu quero trazer desses 2-1 que o Flamengo teve nas oitavas de finais pra cá, que foi uma derrota no Brasileiro de 2-0 e uma de 2-1 nas oitavas de finais.
De lá pra cá são 25 jogos, certo? 25 jogos precede essa derrota de 2-1 que o Flamengo teve. E eu fiz uma análise aqui da seguinte forma: desses 25 jogos, são 19 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. O Flamengo perdeu para o Corinthians lá, que foi uma fatalidade, era para o Flamengo ter cumprido o papel de casa com um empate. Se não fosse aquele gol contra do Rodinei. E essa última derrota agora contra o Fluminense. Então, e eu destrinchei aqui também sequências. Eu falo muito de sequência, que na minha opinião é importantíssimo para a conquista do título, certo? Aí a gente repara e a gente debate, tanto ela positiva, a gente tem que analisar, negativa, regular, depende da sequência que está tendo. O Flamengo, ele desde 2-1 para cá, no comando do Dorival, ele, após a derrota, ele teve 4 vitórias consecutivas, certo? E aí depois ele perde pro Corinthians lá, quando tem aquele gol contra o Rodinei. E pós esse jogo, essa derrota, o Flamengo também novamente empacou consecutivamente 4 vitórias, certo? E depois empatou com o Atlético Paranaense, que foi o primeiro jogo das quartas de finais. Até aí tudo bem, porque o Flamengo mantinha uma invencibilidade. O Flamengo passa a 5 jogos de invencibilidade, e com um time que é extremamente difícil de jogar, com um técnico extremamente difícil de jogar, certo? De se confrontar, que a gente sabe que é o Filipão, e que está aí na final com a gente da Libertadores. Vamos lá, onde eu quero chegar? Após esse empate, esse primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, o Flamengo de Dorival Júnior conseguiu emplacar 6 vitórias consecutivas, ou seja, de 4 que vinha para 6 vitórias consecutivas. E depois o Flamengo, o que o Flamengo fez? Ele fez o seu papel de casa, ainda criou chances, teve oportunidade de sair com a vitória num jogo que é extremamente difícil, com um dos elencos que é mais respeitados e talvez um dos melhores do Brasil, que é o Palmeiras. O Flamengo empatou fora de casa, fez o seu papel de casa, e teve muita gente que criticou o Dorival, o Dorival isso, o Dorival aquilo. Ele fez o seu papel de casa, que eu falo, e vou falar mais pro final, dando sequência aqui à análise. Após esse empate, o Flamengo emplacou 3 vitórias consecutivas. A partir daí, o Flamengo empatou em casa, que a gente normalmente se diz que já não cumpriu o seu papel de casa nos pontos corridos. O mandante, ele para cumprir o seu papel de casa, ele deve vencer como mandante, e ele não vence, ele empata com o Ceará. Mas, na minha opinião, foi um jogo muito zebra, em que o Flamengo encurralou o Ceará, criou muitas chances e a bola não entrou. Muitos chutes no alvo e a bola não entrou. Muitas chances de canto, a bola não entrou. Então, assim, não pode falar que o Flamengo não jogou, o Flamengo não teve rendimento. O Flamengo teve muito rendimento no jogo, muita posse de bola, atacou muito, só que a bola não entrou. Então, assim, acontece dentro do futebol, zebras acontecem. Então, assim, o futebol não é uma ciência exata. Para quem acha que é, e quem ficou com rancor do Flamengo ter empatado esse jogo contra o Ceará, já de antemão sabe disso. Aí teve o jogo 2 da semifinal da Libertadores contra o Vélez. O Flamengo foi lá e cumpriu o seu papel vencendo, carimbou o seu passaporte para a final da Libertadores, fez o seu papel de casa contra o Goiás fora. Para quem não sabe, esse jogo contra o Goiás, uma alusão histórica aqui, em 2019, Jorge Jesus
com aquele timaço em que muita gente aí fala até hoje, até os próprios que criticam, falam do Jorge Jesus de 2019, daquele time, empatou com o Goiás fora. Então, assim, para se observar que não são jogos fáceis. Então, o Flamengo fez seu papel de casa aqui. Então, assim, o Flamengo faz seu papel de casa fora e apenas contra o Ceará ocorreu essa zebra. Tá, ele ganhou do São Paulo de 1-0, carimbou também o seu passaporte para a final, cumpriu o seu papel, fez o que tinha que ser feito, criou chance para ter sido até mais. E quanto o Fluminense veio a derrota, a segunda derrota. Então, galera, assim, de 25 jogos, 2 derrotas. Observar que dentre esses 25 jogos, o Flamengo manteve, pós-derrota ao Corinthians, uma invencibilidade de 19 jogos. Então, assim, dificilmente a gente vai ter partidas, a gente vai ter sequência em que o time não vai perder, entendeu? Vai chegar uma hora que vai perder, entendeu? Vai chegar uma hora que vai perder a sequência de vitórias. Isso às vezes é até bom para observar alguns pontos, para o técnico observar alguns pontos onde tem que melhorar para melhor, entendeu? Melhorar mais ainda o seu coletivo. Então, solidificar o coletivo, o entrosamento, torná-lo mais forte. Então, assim, é importante a derrota para se fazer observações. Então, para quem critica, para quem fala, não renova com Dorival, é uma outra questão que eu digo. Aí eu vou começar a fazer os questionamentos. Você acha que deveria renovar com Dorival? Tem esse questionamento aí. Eu acho que no momento deveria, no atual momento, eu acho que ele tem que provar ainda com as decisões. Até então, o trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, que é apurado, um trabalho de 25 jogos,